pouquinho, a gente vai orar. Sim, as crianças de 2 a 5 anos podem se dirigir à classe delas, né? Abra sua Bíblia, enquanto isso, no Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, o capítulo, hoje eu vou ler o capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do verso 19 até o verso 24. Enquanto você abre, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui para falar acerca da tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus que essa palavra possa produzir algo novo na gente. Que nós não viemos aqui simplesmente para gastar um tempo, mas nós viemos aqui no Santo dos Santos para te adorar. Eu quero te pedir, Senhor, olha o coração de cada um dos presentes aqui. Iniciar com o meu e trata com a gente, que nós precisamos de ti. Do mesmo modo, eu te peço a favor das nossas crianças. Abençoe, Senhor, a vida da Alessandra, da Thelma, que estão aqui responsáveis em ministrar algo ao coração de cada uma delas. Que o Espírito Santo de Deus esteja ali presente, conduzindo de acordo com a vontade do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Todo mundo encontrou, gente? O texto ele fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões eles escavam e roubam. Mas pelo contrário, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senta um pouquinho, gente. Coloquei nessa manhã, para esse dia, o título do sermão de hoje: lições que nos ensinam a viver próximo de Deus. Esse texto aqui que eu li com vocês agora é um texto que ele está inserido dentro de um dos maiores sermões que Jesus pregou enquanto seu ministério aqui na terra durante os seus 3 anos de ministério. E quando eu digo maior sermão, ele não é maior não só na extensão, como também na importância e na relevância que ele tem a respeito daquilo que Jesus ensinou. E quando eu olho para esse texto aqui, ou quando eu sou confrontado com esse texto aqui de Mateus, capítulo 6, eu percebo que nele, Jesus ele confronta e ele vai de encontro. E eu quero dizer para você que quando a gente fala vai de encontro, não é que ele concorda, porque quando eu digo vai ao encontro, é que eu estou indo de maneira favorável ao pensamento de alguém. Agora, quando eu digo que vai de encontro, é que existe um choque. E Jesus ele vai de encontro mesmo. Aquilo que a gente ouve muito hoje em algumas igrejas a respeito de prosperidade financeira, quando a tonalidade da mensagem e a importância dos cultos em alguns locais só é para isso. E Jesus ele confronta exatamente isso. E a impressão que eu tenho olhando isso aqui é que as pessoas que assim procedem, que assim ensinam, que assim motivam as pessoas nesse caminho, é que na verdade ou elas desconhecem
conhecem esse texto aqui de Mateus, no capítulo 6, do verso 19 ao verso 24, ou talvez elas acham que esse texto, por alguma razão, por algum motivo, caiu em desuso. Ou de repente não pararam para discernir e interpretar o texto acerca daquilo que Jesus explica. Para a gente entender um pouquinho o que eu quero dizer para vocês hoje, quero ensinar a vocês, logo de cara, no capítulo 6, no início dele, Sermão do Monte também, Jesus começa falando a respeito de coisas que se faz, ou que se fazem para Deus, em nome de Deus, e que quando alguém olha, a primeira razão, ou melhor, a primeira impressão que se tem, é que de fato, as coisas estão sendo feitas para Deus. Todavia, essas coisas nos afastam de Deus, sendo feitas dessa maneira. Jesus está dizendo o seguinte, logo de cara, no capítulo 6, quando você bate o olho aqui nele, Jesus está dizendo o seguinte, de que os homens deveriam guardar e exercer a justiça deles diante dos homens, com o fim de serem vistos, para que, na verdade, se existisse um louvor, alguma coisa aqui na terra, eles receberiam. E Jesus adverte acerca do perigo de que você já recebeu a tua recompensa. Ou seja, se tem recompensa humana, não tem recompensa divina. E aí outra coisa que Jesus fala, ele fala a respeito da oração. E é curioso que quando você olha para o texto e você vê alguém orando, e ele começa a falar a respeito disso, a impressão que você tem é que quem ora está próximo de Deus. Todo mundo que ora, o primeiro pensamento que vem na mente da gente é que essa oração que é feita para Deus, em nome de Deus, consequentemente essa pessoa está próxima de Deus. E aí Jesus fala o seguinte, a advertência de Jesus é a respeito de uma turminha, que o nome deles Jesus classificou como hipócritas, e ele fala assim, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque essa turminha de hipócrita, eles gostavam de orar muito, gente. Todavia, a forma que eles gostavam de orar, era em pé na sinagoga, talvez com as mãos para os céus, dizendo, Deus seja louvado, ou de repente eles gostavam de aprofundar um pouquinho mais o tema da oração. Todavia eles gostavam de ficar no meio das praças, para que todo mundo que olhasse para eles, dissesse, puxa, de fato eles são pessoas de oração. E Jesus está advertindo acerca desse proceder, que ao invés de ele me aproximar de Deus, ele me afasta. Porque ele me aproxima, na verdade, de mim mesmo. A oração que se faz não é para Deus, é para si mesmo. Tal qual aquela oração do publicano, que ele está orando para Deus, e daquele fariseu que ora para si mesmo, dizendo, não sou como ele, não sou roubador, não faço nada errado. Depois, o curioso é que Jesus começa a falar a respeito de jejum. E, teoricamente, todo mundo que jejua para Deus. Quando se fala num cerco, numa atividade de religião, está jejuando para Deus. Quando existe uma convocação, por exemplo, do pastor, todo mundo que jejua para Deus. Todavia, essa turminha aqui, na verdade, eles estavam jejuando para si mesmo, para que todo mundo visse. Ainda falando um pouquinho de oração, aí Jesus então chega e diz o seguinte, ó, ao invés de vocês irem onde tem plateia, onde tem um monte de gente, se demonstrando ser homem de oração, faça o seguinte, quando vocês orarem, entra no teu quarto, lá não tem plateia, lá não tem ninguém, lá é você e Deus, e ainda que Deus enxergue você na praça, ainda que Deus o enxergue lá na igreja, na sinagoga, a oração que você faz que não é para si, que não é para ele, é para si, Deus também te enxerga no quarto. Todavia, quando alguém vai orar no quarto, a gente parte com o pressuposto que esse que vai orar no quarto, e Jesus está dizendo exatamente isso, ele em contrapartida daquele que ora na praça, para que todos o vejam, lá no quarto, ele se curva diante de Deus, e ele está na solidão humana, mas ele está na presença de Deus, e Deus diz o seguinte, no momento que você entra no quarto, e você fecha a tua porta, e ora em secreto, Deus vai te garantir a possibilidade de um encontro verdadeiro. Aí depois Jesus fala da oração do Pai Nosso, que todo mundo fala, que todo mundo ora, é a oração que a gente faz quando está cansado. Aí você tem toda uma regra de orar todo dia, aí naquele dia você está um bagaço, tal qual eu estava sexta-feira, eu estava quase dormindo em pé aqui, no preparativo do casamento da Ritinho e do Luiz. Aí você parte para a oração do Pai Nosso. Essa é prática, essa é boa, porque ela termina em segundos.
Só que Jesus ensina a oração do Pai Nosso como uma oração que os discípulos pediram a Ele, de modo que essa oração garante a presença de Deus próximo a Ele. Aí de repente, meu irmão, do nada, parece que Jesus ele se perde no sermão. Parece que ele está um branco, porque ele está falando de exercer justiça diante dos homens, aí esmola diante dos homens, que dá com a mão não deixa outra ver. Ou seja, coisas que se aproximam, que te fazem se aproximar dos homens, que te fazem, que façam que os homens pensem que vocês são de Deus, todavia vocês estão distantes de mim. Aí de repente Deus ele começa a falar de tesouro. E aí ele fala, não ajunteis tesouros na terra, que é o texto que eu li, onde ladrão rouba, onde traça corrói, mas ajunte tesouro no céu. Parece que ele perdeu o foco. Essa é a impressão que a gente tem. E aí parece que ele vai se perdendo mais ainda, porque aí ele fala dos olhos ser a lâmpada do corpo, dos olhos ser a lâmpada da alma, e diz assim, se os seus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado, todavia, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas profundas. E aí vale a aplicação que se quer fazer, vale a interpretação que se quer ter, porque tem muita gente que interpreta do jeito que quer, e aplica da maneira que Deus coloca no coração. E aí depois ele diz o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você agrada a um ou desagrada a outro. Não existe possibilidade humana, não existe possibilidade de você agradar dois ao mesmo tempo, se são os senhores, ou você agrada um ou você agrada outro. Aí parece que ele fecha o parênteses no texto, no sermão que ele está falando, aí ele começa a falar sobre solicitude da vida. E aí ele começa então a falar a respeito daquela preocupação que é humana, que é inerente a você, que é inerente a mim, o medo do amanhã, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter o que vestir, sei lá, alguma coisa. E aí Jesus explica o seguinte, ele fala assim, eu já falei para vocês, já ensinei vocês a oração do Pai Nosso, é a oração do Pão Nosso, todo dia tem pão, todo dia tem maná, todo dia tem cuidado divino. E agora eu digo o seguinte para vocês, a despeito de tudo isso, vocês não devem se preocupar, porque quem se preocupa com tudo isso é gentil, e os gentios daquela ocasião não conheciam Deus. Agora vocês que conhecem a Deus, para que carregar no coração tanta preocupação por tudo isso? E aí eu digo a vocês, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas são acrescentadas. Agora, curioso você ver Jesus falando a respeito de tudo isso, e no meio do sermão ele fala a respeito de tesouro. Qual a razão disso, gente? O que isso tem a ver com o fato dessas lições que Jesus está preocupado, está gastando tempo, está investindo tempo em não permitir que a gente fique longe dele? Ele fala em primeiro lugar de oração, ele fala de exercer justiça diante dos homens, ele fala de jejum, ele fala a respeito então da solicitude da vida, ele fala para que a gente, ele faz um convite, olhe para passarinho, dá uma olhada para os pássaros, veja se você já viu algum dia na sua existência, seja lá a idade que você tiver, algum pássaro estressado no trânsito celeste, no trânsito do céu. Algum passarinho que quando o farol fecha, ele fica nervoso, ele dá uma fechada nele. Você já viu isso, meu irmão? Algum passarinho estressado, montado numa moto voando aí pro céu, já viu isso? O dia que você me ver, você me mostra, que eu quero ver também. Você já viu um passarinho preocupado com o que vai comer? Ai, será que vai ter comida? Será que eu vou ter grana para me vestir? Você já viu alguma coisa dessa, meu irmão? Jesus está dizendo exatamente isso. Não existe nada, porque eu cuido de passarinho. Agora eu quero que vocês saibam uma coisa: se eu cuido de passarinho, eu cuido de vocês. Agora, tem gente que quer só ficar com a boa parte. E a boa parte é sempre essa: ouvir palavras de Jesus a respeito ao nosso conhecimento de coisas boas. Eu cuido de vocês, eu estou com vocês, eu vou estar todo dia, até a consumação dos séculos, eu tudo posso aquele que me fortalece. Um outro ajudou a se converter, eu disse: esforço, e aí vai, nessa sequência, nessa balada. Só que ao
ainda não sabendo o que terá amanhã, mas com fé no coração suficiente para saber que Deus proverá o cordeiro, Deus proverá a vitória, Deus vai fazer isso. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Tudo isso Deus vai acrescentar. Tem regra, meu irmão. Não é um viver irresponsável. E aí então, depois que Jesus falar isso, no meio disso tudo tem essa história de tesouro. Quais lições então acerca dessa preocupação divina de Jesus em nos colocar exemplos práticos da vida, para que a gente não fique longe de Deus? Em primeiro lugar, e a primeira lição que eu quero falar com você, que está nesse texto, é que eu tenho que ter um cuidado enorme, para não me deixar corromper com um desejo material das riquezas. Esse é o primeiro ensinamento de Jesus, porque Jesus está tratando de proximidade com Ele, ou de coisas que nos afastam da presença dEle. E Ele abre um parênteses, mas na verdade não é parênteses, porque isso tem tudo a ver com o assunto e com o tema que Ele está pregando, mas a impressão que se tem que não é. E Ele abre um parênteses dizendo o seguinte: olha, não ajunteis para vós tesouros na terra, porque tesouro na terra, e naquela época que Jesus falou isso, não existiam os bancos, se guardava tesouro, e aonde se guardava, podia correr o risco de uma tracinha descobrir um homem e falar: agora eu pego e comer tudo. Naquela época, então, eles cavavam, tal qual aquela parábola que Jesus contou acerca do homem que acha um grande tesouro. Ele escava numa terra, vende tudo que tem, compra aquilo, comparando aquilo com o reino de Deus. E aí, se o ladrão descobrisse exatamente aonde estava o tesouro, ele cavava e pegava o teu tesouro. Só que Jesus está dizendo o seguinte: mas pelo contrário, não ajuntem tesouros na terra, onde ladrões tem acesso, onde traça tem acesso, mas pelo contrário, ajuntei esse tesouro no céu. O que isso tem a ver então com a lição de Jesus? Ao meu ver, tem tudo a ver, gente. Quando ele fala a respeito de oração, como eu devo orar, como eu devo jejuar, dependência de Deus em relação à comida, ele me deixa claro a respeito de tudo isso, porque aí depois de falar isso, ele diz o seguinte: a fascinação com isso aí, quando eu me permito a fascinar o meu ser, tomar uma fascinação enorme por essa convicção, porque é bom que se diga aqui para você, que a Bíblia fala que o problema não é o dinheiro, pelo contrário. E você pode achar que eu estou agora sendo contraditório no meu outro, dizer: não, o dinheiro é solução, o problema não é dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro aqui, desde quando nós estamos aqui em 2012, isso aqui estava erguido já. Estava sentadinho aí hoje no ar-condicionado, se é que vocês envelhecem no ar-condicionado, tem gente que não se adapta com o ar-condicionado, vai ser imaginando assim: está baixa de milhares, Jesus, está na crise. Não dizer isso aí, deixa todo mundo com essa cabeça. Que inglês é assim, né? Sai briga para todo mundo, tá lá, né? Está alto, está baixo, vai estar frio, está calor, aquela coisa. Mas o dinheiro não é problema, gente. O apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Nessa baladinha de falar de prosperidade o tempo inteiro, algo que veio lá dos States, na década de 90, que eu sempre falo isso porque é verdade, foi o que aconteceu, o que de repente não se aplica lá, joga para outro país e aí todo mundo abraça. Muita gente se perdeu, porque não entende. E aí então Jesus está dizendo o seguinte: que quando eu me fascino por isso, olha que coisa curiosa, eu quero que você entenda isso pelo amor de Deus, entenda isso com o teu coração e com a tua alma, quando na verdade Deus está dizendo, preocupado com você, ensinando você a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí tem gente ensinando que se você não tiver muita grana, muito recurso, casa na praia, no Guarujá, em Santos, sei lá onde, você não tem Deus, e aí você vai por esse caminho, e você fica desesperado, e alguns dessa ganância absoluta, louca por amor, isso se desviam da fé. E Jesus está dizendo o seguinte: então, se a tua oração, se você ora, se você jejua, se você clama, todavia você ajuda tesouros não no
céus, mas na terra. Você está longe de Deus. Porque o tesouro aqui ele tem até uma profundidade maior, além de riqueza, tesouro. Quando você fala tesouro, e Jesus deixa muito claro, aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. O tesouro é aquilo que entra dentro de você, que rouba de você a capacidade de você pensar em outras coisas e que faz de você o escravo dele. É tesouro, é o que eu valorizo, é o que tem de melhor para mim. E Jesus diz o seguinte: se você quer estar próximo de Deus, ajunte tesouros no céu, porque lá no céu, ladrão não entra, ladrão não rouba, praça não corrói, porque aonde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração, porque amor me corrompe a riqueza. Por causa disso, muitos se desviaram da fé, que Paulo diz declaradamente. Essa é a primeira lição que Jesus fala. A segunda lição que Jesus dá para a gente é que o meu olhar para a vida deve ser bom, pois caso contrário, eu me torno um poço de trevas. Isso está no versículo 22 e 23. Quando o Senhor Jesus, meu irmão, ele fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, teu olhar leva a luz para o teu corpo. Olha que coisa interessante, meu irmão. Já parou para pensar nisso? O teu olhar ele carrega uma corrente de luminosidade para dentro de você. Agora, ele fala assim: se os teus olhos forem bons, aí todo o teu corpo será iluminado. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E aqui vale aquilo que eu te falei das aplicações. Aqui vale falar que é aquele cara que fica olhando para as menininhas com um olhar indecente, sabe? Aquelas coisas. Mas Jesus não está falando isso. Pode aplicar do jeito que você quiser. Ah, não, aqui vai a aplicação, porque de repente lá o pastor Igual comprou uma casa, que ele sempre gosta de brincar com o controle remoto, e a minha, o portão, e aí quando eu chego em casa, às vezes eu brinco com a minha esposa, ela desce da papel, eu fico assim, ó. Ela viu o portão caminho, ela fala, fica tirando sarro, né? Aí você tem inveja, aplica, mas não é isso que Jesus está dizendo. Você pode aplicar, mas não é isso que ele está falando. Jesus não está falando que aquilo que você engole os olhos, para não ser muito vulgar no que eu ia dizer, não é isso que ele está falando também. O que Jesus está deixando claro aqui, a regra que Jesus está falando aqui, sobre essa questão do olhar, Jesus está falando de tesouro, e o contexto não é de tesouro, o contexto é de riqueza, é amor a tesouro, é amor a riqueza, é aquilo que me afasta de Deus. É aquilo que na minha existência consegue me afastar de Deus. Os antigos eles diziam o seguinte: eles tinham para eles que, nessa época aí mesmo, e depois, que os olhos então eram o caminho pelo qual a luz ela irradiava o ser humano, de modo que o ser humano se tornasse um ser humano melhor. Eles achavam exatamente isso. Eles diziam assim que a luz, que os olhos, melhor dizendo, era a luz do corpo. Então, deste modo, se os olhos estivessem em boas condições, eles teriam toda a capacidade de conseguir atrair para si mesmo, para dentro do corpo, para dentro da alma, todos os benefícios que a luz carrega nela, de luminosidade. Agora, se o olhar não fosse bom, o corpo seria até, mas o que Jesus está falando, meu Deus do céu? O que é isso, pastor? Irmão, Jesus está sendo claríssimo aqui, ele está sendo objetivo aqui, ele está falando a respeito de pessoas que fazem coisas para Deus, todavia se afastam de Deus, porque a intenção de se fazer para Deus não é para Deus, é para si mesmo. Ele está falando de oração, de gente que levanta a mão, ora no templo, ora na sinagoga, ora no canto de praça, todavia não recebe nada de Deus, porque ora para si mesmo, não ora para Deus. Ele está falando, ensinando gente a orar, gente se aproximar de Deus de verdade, e ele fala a respeito disso aqui, porque a única coisa que vai iluminar a minha vida, o meu olhar só se torna bom quando eu me abro inteiramente para que o Evangelho exploda dentro de mim, o Evangelho verdadeiro, que aí sim o meu ser se torna bom. É isso que Jesus está falando. E quando eu me fecho, e quando eu começo a valorizar aquilo que não tem valor em si mesmo, e aí que é o cuidado da comparação que Jesus está fazendo entre riqueza e entre Deus, entre mamon e entre Senhor. E quando eu começo a me infiltrar nessa
fascinação da riqueza, do poder, de ter muito, de conseguir bastante, tal qual aquela parábola que Jesus conta do semeador, das sementes que vão caindo em cada terrinha, em cada lugar. Algumas não produzem nada, outras produzem, até começam a produzir, mas vem a fascinação do mundo, da riqueza, e rouba da semente a capacidade de produção, de crescimento. Jesus está dizendo exatamente isso, gente. Jesus está falando a respeito de pessoas que colocam o coração em tesouro, onde não existe consistência para a vida. Pode até existir para a vida, mas ela acaba, e se não acaba, acaba quando morre. Jesus faz um convite: ajunte tesouro no céu, onde traz pouco rói. Porque quando você ajuntar tesouro no céu, o teu corpo será iluminado, porque o teu lugar vai ser bom. Vai ser bom porque a luz do Evangelho vai entrar dentro de você, vai trazer aquela luz, vai te radiar, vai fazer com que você chore andando na rua, vai fazer com que você chore andando na sua casa, vai fazer com que você, quando lê um texto bíblico, aquilo penetra você de uma maneira tão gostosa. Você fala: louvado seja o nome do Senhor, porque eu sinto a presença de Deus dentro de mim, porque os meus olhos se tornaram bons. A última lição, meu irmão, que Jesus ensina nesse texto, ele fala assim que a fascinação pela riqueza nos corrompe. E pelo pior, ela faz da gente escravos. Ela se torna senhor da gente. Isso está no versículo 24, porque Jesus, ele é muito claro. E o curioso é aquilo que eu fiz na minha introdução, falando com vocês desde o início, que depois disso ele vai ainda falar de solicitude de vida, ou seja, ele está falando de coisas que a gente se preocupa muito. Ele falou assim: olha, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, está ensinando, está vendo ansiedade. Antes ele falou de riqueza, porque a gente acha que se a gente for rico, tudo vai melhorar. Eu tive a oportunidade de conhecer poucos, mas conheci ricos generosos. Gente que divide, gente que sabe que aquela palavra a respeito de Tiago é verdadeira. Não adianta você abençoar o teu irmão, tem um recurso para ajudar os céus, para ajudar a vida, tem muito recurso. Eles estão com problema, mas eles chegam para mim e falam: vou orar por vocês, e mandam eles dispersos, eles de mão vazia. Por que adianta isso? Conheço muita gente generosa, aliás, poucos ricos generosos, mas eu conheço muita gente avarenta, que o dinheiro se tornou senhor na vida deles, na existência deles, de modo que eles não conseguem viver livres mais. Porque eles acham que quando falta dinheiro, falta tempo. Ou a gente vai na outra linha. Esses tempos atrás aí, teve um artista famoso de Hollywood que ele se matou por conta de depressão, por conta sei lá do que. Mas o fato, meu irmão, é que Jesus está me ensinando que existe sim uma forma de eu me aproximar dele e ter uma vida completa, ter uma vida feliz. Ter uma vida onde, quando você olha para a pessoa, você sente que ela tem dentro dela uma força que não é humana, ela tem Deus dentro dela. Porque ela carrega dentro dela um olhar bom, porque a luz do Evangelho entrou e fez toda a diferença. Agora, olha que interessante nesse ponto. Lembra quando eu falei para vocês a respeito daqueles que só falam de prosperidade? E aqui o pastor Nival tem ensinado a gente a respeito de prosperidade, mas não sei se você já reparou que ele fala de prosperidade não só na questão financeira, não. Ele nos ensina a respeito da prosperidade. Tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Lembra que a gente explicou isso? Tem gente que tem recurso, mas não é próspero. Agora, eu estou me referindo aqui a essa questão dessas pessoas que só pensam em prosperidade na riqueza material. E lembra que eu disse para vocês que de repente eles não acham, que eles acham que esse texto caiu de Jesus? Falei isso no começo. Porque, gente, note o espaço que Jesus abre no meio do sermão, quando ele está falando de oração. Note o espaço que Jesus abre no meio do sermão quando ele está falando de jejum. Está falando de solicitude de vida, de ansiedade, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha o grau de importância que Jesus dá para o meio de um sermão que aparentemente não teria nada a ver com esse tema. Todavia, quando você olha com atenção, tem tudo a ver com o tema sim, porque o interesse de Jesus aqui nesse capítulo 6 até o final dele é que se busque em primeiro lugar o reino de Deus, é que tenha proximidade com Deus, é
é que não se distancie de Deus. E aí ele aponta e adverte as coisas que podem nos afastar de Deus. E por incrível que pareça, até aquilo que se faz em nome de Deus pode me afastar de Deus. Porque aí você cai naquela loucura. Eu digo que é loucura porque você começa a se achar a última bolacha do pacote. Você acha que você é bom. Aí você começa a dizer, puxa, como eu sou bom. Ainda que você não diga da boca para fora, mas teu coração diz para você, puxa, como você é bom. Como você ora. Como você busca Deus. Como você ajuda não sei quem. E aí é o grande perigo, meu irmão. Aí é o grande perigo, porque, venha falar para mim o que você quiser, mas eu vou na Bíblia, eu vou na palavra, e a palavra diz o seguinte: se você faz para que você tenha honra diante das pessoas, se quando você vai contar alguma coisa, o motivo que você conta é para que as pessoas olhem para você e digam, puxa, como você é bom. Ainda que você não saiba disso, meu irmão, se examine, se esquadrinhe, porque se lá no fundo a intenção for essa, de que as pessoas olhem para você e te acham muito bom, eu vou dizer para você, meu irmão, lá no céu não tem recompensa para você. Sabe por quê? Já ganhou a recompensa. Agora, meu irmão, olha o espaço que Jesus dá no meio de tudo isso. Olha o grau de importância que Jesus dá para tudo isso. Olha o que Jesus fala. Ele dá uma importância enorme depois de falar a respeito de tudo isso. Jejum correto. Olha a importância. Ele fala de tesouro. Ele fala de riqueza. Porque Jesus dá esse grau de importância porque ele sabe que isso vai corromper as pessoas. E se tem uma intenção de Jesus aqui, nesse texto, se tem uma intenção de Jesus aqui, é que eu tenha cuidado com aquilo que me afaste de Deus. O cuidado que você deve ter aqui, que Jesus adverte, é que isso pode te afastar de Deus. Pode te afastar dele. Nesse instante eu quero terminar. Eu não quero terminar como se eu tivesse lá de asa delta, como viu o professor de teologia ensinar. Sempre aquele cara que começa a pregar, mas ele começa bem, só que ele não sabe como terminar. Não, eu termino aqui. Eu sei terminar. Termino aqui. Jesus, ele quer nos chamar a uma reflexão. E a minha conclusão é uma só, meu irmão. São 3 perguntas que Deus está fazendo para mim hoje. E Deus está fazendo para você hoje também. A primeira pergunta: onde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. A segunda: a tua alma está sendo iluminada? Os teus olhos têm sido bons? E aí não vale as aplicações, pelo menos hoje, tá? Porque Deus, ele é criativo. Amanhã pode vir o pastor aqui pregar a aplicação que eu falei. É a aplicação, não é o que Jesus disse naquele momento, mas é a aplicação. Os seus olhos têm sido bons? Você tem a ser aberto com o Evangelho? E a última: quem é o teu Senhor? Eu quero aqui, rapidinho, Biel, faz a introdução daquela música que o Davi cantou no começo, que ele fala assim, ó: louva-te bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Cante comigo. Servir-te é tudo que eu espero, e o que eu mais quero é estar